Bem-vindos ao segundo seminário do grupo de estudos literários sobre o nonsense e o insólito. Nesse momento, vamos falar da historiografia do nonsense e de seu referencial teórico. É importante, antes de iniciarmos a conversa, termos clareza acerca da questão da origem do nonsense, que é um tanto debatida pelos críticos literários, dando margem às diferentes perspectivas. Malcolm entende que a poesia nonsense não seria um produto exclusivo do século XIX, sendo a culminação de um desenvolvimento iniciado no século XII que não restringe o gênero do nonsense nem à Inglaterra, nem às criações de Edward Lear e Lewis Carroll, nem ao século XIX. Outros críticos, como Tigges e Reichert, afirmam que o nonsense existe apenas entre 1846 e 1898, depois disso não existe mais, e que o nonsense como gênero existe apenas nesse intervalo de anos, sendo considerado não um gênero, mas apenas um procedimento estético antes e depois desse intervalo, por certos críticos como Tigges, Cammertz e Chesterton. Já Malcolm defende que o nonsense é um produto histórico-cultural, e não deve ser entendido como uma categoria universal que tem instâncias, porém não tem origens. Afinal, Malcolm considera o século XII como origem do nonsense. Por outro lado, a ideia de que o nonsense é universal e não tem origens é defendida por Chesterton e Cammertz, e é adotada pelos estudiosos modernos que lidam com a questão da dependência do nonsense em relação aos procedimentos formais de inversão, repetição e serialização, conforme postulados por Sewell, e da de circularidade e simultaneidade, conforme colocados por Stewart. Malcolm, entretanto, entende que o nonsense não depende desses procedimentos formais e tem uma relação íntima com o período histórico em que surgiu e a cultura que o acolheu, que iniciou no século XII, desenvolveu-se no século XVI e encontrou seu ápice no século XIX. Ideia refutada por Cammertz, Chesterton, Tigges, Sewell, Stewart e Benayoun, que entendem que o nonsense, como gênero, nasceu em 1846. Segundo Malcolm, o nonsense nasceu de condições histórico-culturais e estéticas específicas, e seus procedimentos de inversão, de repetição, de serialização, circularidade, simultaneidade não podem ser colocados apenas como característicos do nonsense, pois são procedimentos universais, presentes na literatura de diversas épocas e regiões. Por outro lado, segundo Tigges, quando definido como modo dispositivo, o nonsense, especialmente na forma de jogo com a linguagem, é um fenômeno perene. Como gênero, entretanto, o início parece ter se dado com a publicação do livro de Lear, A Book of Nonsense, em 1846. É também a partir dessa época que a palavra nonsense deixa as acepções inicialmente conferidas a ela no século XVI e passa a se relacionar com esse tipo de literatura. Nesse sentido, Tigges reafirma a relação do nonsense com a época em que considera que surgiu como gênero, a era vitoriana, e também coloca a relação do nonsense com a cultura da época. O nonsense como gênero tem sido relacionado com frequência ao romantismo. A preocupação da literatura nonsense com a linguagem, como argumenta Tigges em An Anatomy of Nonsense, está relacionada à ascensão da filologia durante o período romântico. Essa também é a época em que Kant, conforme Ide, distinguiu entre o que o homem pode afirmar com certeza, sentido, e o que está além de seus poderes racionais, não sentido. O nonsense literário, então, pode ser visto como uma reação pós-romântica, sendo entendido como uma reação introvertida, em que o indivíduo estabelece suas próprias normas contra o romantismo convencional de Wordsworth e da maior parte da poesia de Tennyson. Tanto Lear quanto Carroll claramente apresentam seu nonsense em um modo quase parodístico. Petzold e Demurova, em especial, conectam o nonsense à ironia romântica, que Mellor, em sua monografia, define como conflito constante de dois princípios opostos de caos e ordem. Tigges também relaciona o tipo de literatura nonsense para crianças com o período romântico, dizendo outro fenômeno que pode ser rastreado do período romântico até os tempos de hoje é o desenvolvimento de uma literatura para crianças imaginativa, não didática, sem preocupação pedagógica e amoral. A relação entre o nonsense e a literatura para crianças é discutida em extensão por Hildebrand.
Segundo Petzold, a visão de que a era vitoriana era um terreno fértil para o nascimento do nonsense explica-se pelo fato de que a situação especial da Inglaterra vitoriana consiste em um equilíbrio precário entre tensão e relaxamento. Somente em tal situação o bom absurdo poderia florescer. Seguindo nesta mesma linha, Kreutzer acrescenta que, na constelação formada por Alice pelas criaturas do País das Maravilhas, a coragem individual e a segurança mental da garota, que essencialmente tem as virtudes vitorianas codificadas sem cair na rigidez do mundo adulto, são confrontadas com projeções distorcidas de um sistema em que o intransigente se combina ao egocentrismo e reivindicações concorrentes ao poder, ameaças de crueldade e regulamentos opacos são empregados para criar a impressão de um coletivo repressivo. A obra The Origins of English Nonsense, de Malcolm, de 98, foi escolhida para dar conta dessa historiografia do nonsense, mas não por ser a única perspectiva acerca do assunto, mas por abranger um grande período de tempo, do século XII ao XIX, por ser didática, por passar a ideia de cronologia, por tratar de diversos países e épocas e trazer a noção de evolução literária de forma mais imparcial. Essa decisão foi uma escolha metodológica, pois o teórico escolhido dá conta do objeto de estudo e fornece uma lente que será utilizada em análises futuras do nonsense, que não limita o nonsense aos seus procedimentos formais nem ao século XIX. O primeiro autor nonsense inglês de que se tem notícia, conforme o relato de Malcolm, historiador, crítico e teórico literário, foi John Hoskins, nascido em 1566 em Herefordshire, Mornington, Inglaterra. Hoskins estudou no Winchester College e era dotado de boa memória e talento para a composição em verso latino. Fez seu bacharelado no New College, em Oxford, formando-se em 1588 e defendendo seu mestrado na mesma instituição em 1592. Em sua cerimônia de formatura, de acordo com o relato de Malcolm, Hoskins ofendeu as autoridades da universidade ao fazer sua performance para a qual foi escolhido como Terry Phillips, falso orador que faz um discurso com humor e alusões pessoais em um tom satírico. Essa performance, a retórica bravia e desenvolta, remontava ao conteúdo das peças e comédias encenadas na universidade. Esse tipo de celebração, afirma Malcolm, estimulava os atos paródicos e as piadas internas, lado que Hoskins levou ao extremo, até a piada deixar de ser engraçada ao satirizar o recém-falecido reitor da Universidade de Oxford, Sir Christopher Hatton. Malcolm afirma que Hoskins matriculou-se em Londres, em 1593, no curso de Direito no Middle Temple, nas Inns of Court, uma universidade de direito da época, dividida em 4 faculdades, Gray's Inn, Lincoln's Inn, Inner Temple, Middle Temple. Conforme Malcolm, os filhos de mercadores e de aristocratas estudavam nessa instituição para aprender a lidar com os processos que enfrentariam em suas vidas. Nesse momento, Malcolm estabelece importantes conexões entre os advogados, os parlamentares e os sábios da corte nas Inns of Court, que representavam, segundo Malcolm, a base da cultura literária de Londres, onde formavam-se advogados com interesses literários e escritores. Nas festas de Natal, as celebrações contavam com sequências de discursos, simulações de julgamentos, comédias, procissões, banquetes, bailes. Nelas, um líder era sempre escolhido nomeado Príncipe do Amor. Este escolhia em seguida membros de sua corte e organizava e presidia a festa. Após o Ano Novo, o príncipe morria e um banquete era servido. Nos textos das festividades de 1594 e 1597, da Gray's Inn, trazidos por Malcolm, havia decretos e correspondências simulados entre o príncipe e o czar russo, éditos que anunciavam novas regras, e, segundo Malcolm, indicam o tipo de jogo de palavras de paródia jurídica que era o humor tradicional das Inns of Court. Outros exemplos de jogos de palavras eram os floreios dos títulos de nobreza, com os quais o príncipe começava cada documento, trazendo, consoante Malcolm, o linguajar heróico, o estilo aristocrático, e nomes de lugares em Londres. No texto do Middle Temple, foi feito um julgamento e um júri simulado diante do grande júri. Hoskins ficara conhecido como alguém capaz de grande proeza verbal e discurso em prosa paródica, pomposa, ou fustian, conforme Malcolm, que ressalta também que esses textos só sobreviveram porque foram guardados e compilados por J. Aubrey, por volta de 1600. O discurso de Hoskins é importante como condição preliminar para a invenção da sua poesia nonsense inglesa. A poesia de Hoskins joga com a contradição entre forma de uma oração que argumenta sobre assuntos sérios e conteúdo perversamente inconsequente.
Malcolm enfatiza que frases e sentenças não são em si nonsense, usam uma sucessão de procedimentos e dispositivos cômicos abarrotados, como a dicção afetada, a repentina aparição do lugar comum em meio a um estilo mais elevado, os trocadilhos e a intensificação exagerada. Outro procedimento importante para o nonsense literário, afirma Malcolm, é o category mistake, que aplica, por exemplo, um método lógico a um objeto físico, confundindo as categorias. Thomas Coryat, ou Coryat, revela Malcolm, foi um escritor de viagens britânico do fim da era elizabetana e início da era jacobina. Durante suas aventuras pela Índia, escreveu diversas cartas sobre sua viagem. Estudou em Oxford, mas não seguiu a carreira eclesiástica nem acadêmica. Coryat trabalhou por um período breve na casa do príncipe Henry, como bobo da corte extraoficial. Mas o que realmente marcou a vida de Coryat e o fez famoso foi uma aventura em maio de 1608. Velejou para Calais e depois para o norte da Itália, passando pela Suíça, Alemanha e Holanda. De volta a Londres, converteu suas anotações em uma obra, que foi publicada, e literatos foram convidados a escrever panegíricos. Os cortesãos e os sábios logo passaram a escrever os panegíricos simulados com vontade, e logo se tornou tendência a tirar sarro de Coryat e de seu livro, que contava com longas citações poéticas em latim, além de descrições de cidades europeias. Muitos nem sequer leram o livro e apenas supuseram tratar-se de um caso de histórias de viagem, ou de histórias impossíveis, absurdas, mentirosas e inventadas. A maioria havia visto a capa do livro de Coryat com algumas vinhetas que ilustravam os episódios mais bizarros narrados no livro, como, segundo Malcolm, um cortesão atirando ovos em Coryat, em Veneza, ou Coryat sendo atingido na cabeça por um camponês alemão, por ter pegado algumas uvas em um vinhedo. As vinhetas vinham acompanhadas de 2 versos explicativos, escritos por Ben Jonson, e o próprio título do livro de Coryat, segundo Malcolm, já incitava a criação de metáforas jocosas. 56 autores escreveram elogios bem-humorados para acompanhar o livro de Coryat. John Donne escreveu um quarteto macarrônico que combinava latim, inglês, italiano, francês e espanhol, e o próprio Coryat também compôs 34 linhas de latim macarrônico. De todas essas contribuições, 2, de acordo com Malcolm, aproximam-se da poesia nonsense. Um poema de Henry Peacham, na língua utópica, escrito em gibberish, semelhante ao Panurge de Rabelais, com sons engraçados, nomes de lugares e trocadilhos, e um poema de John Sandford, que se utilizava de falsas notas de rodapé cultas. Aqui, Malcolm enfatiza que a linguagem nonsense é um tipo de nonsense, pois apresenta a forma do sentido enquanto nega o conteúdo. Outro artifício do nonsense literário, segundo Malcolm, é a condensação de uma metáfora conceitual em uma descrição física incongruente por meio da deflexão de uma metáfora familiar e uma forma literal inesperada e pouco familiar, como fazer uso de uma metáfora de gosto implícita em um adjetivo comum para canto belo e fazê-lo absurdo por meio da literalidade. Por vezes, notas de rodapé nos poemas também revelavam outro aspecto do nonsense: a falsa crítica acadêmica. Hoskins, poeta, advogado, juiz, político e acadêmico, veio a ser reconhecido como o primeiro autor da poesia nonsense da literatura inglesa do século XVII, tendo contribuído com os falsos elogios a Coryat e com as falsas explicações em verso, que fingiam se tratar de exercícios formais elaborados, refletindo o interesse na tradição cabalística judaica sentida pelos acadêmicos da Renascença, com suas técnicas de transposição de palavras, sílabas e letras, e sua análise verbal e numérica nas escrituras hebraicas. O método mais complexo era a combinação da substituição de letras e intercâmbio anagramático das letras resultantes. Os versos nonsense de Hoskins foram motivados por um dos incidentes escritos por Coryat a respeito de si próprio e um rabino em um gueto em Veneza. Hoskins buscou uma maneira de representar esse conceito de forma cômica e escreveu 12 linhas de alto nonsense. O segundo exemplar da poesia nonsense da literatura inglesa foi John Taylor. Taylor, um waterman, um gondoleiro do rio Tâmisa, que também serviu na marinha, ficou conhecido como water poet, por ser um poeta dessa classe social. Da mesma maneira que ocorreu com Hoskins, para Taylor, Coryat teria sido o catalisador de seu nonsense. Em 1598, Taylor trabalhava no rio Tâmisa, tinha amizades com atores, entretinha-se no teatro e vivia uma vida simples. Em 1612, publicou seu primeiro verso cômico, uma poesia em estilo irregular, em termos de ritmo e rima, com frequência deliberadamente para efeito cômico ou burlesco. O título do seu panfleto
tinha como objetivo lucrar com a fama do livro de Coryat e com a semelhança entre eles. A referência ao Tibre explica-se pelo fato de o primeiro grupo de epigramas do livro concretizar um poderoso ataque contra o papado e contra o clero católico romano. O remador, remando do Tibre até o Tâmisa, com seu barco cheio de caldo ou de confusão de sonetos, sátiras e epigramas. Pouco depois, Taylor, que dominava a arte da autopromoção, publicou outro panfleto, intitulado Laugh and Be Fat, or a Commentary upon the Odcumbian Banquet, que continha comentários cômicos sobre as epígrafes ao livro de Coryat, Crudities. Em 1613, outro panfleto poético que ridicularizava Coryat, intitulado Odcum's Complaint, trazia um conjunto de falsas elegias sobre a segunda aventura de Coryat para a Índia, baseada na suposição de que Coryat tivesse se afogado durante as suas viagens a caminho de Istambul. Na realidade, Coryat morreu durante as suas viagens, mas de disenteria e desidratação. Taylor emancipou sua escrita Nonsense em 1620 com um panfleto cômico sobre jejuar e banquetear, intitulado Jack-o'-Lantern, com outras 23 linhas de Nonsense intituladas Certain Blank Verses Written of Purpose to No Purpose. Em 1622, Taylor publica sua primeira obra Nonsense em larga escala, o poema intitulado Sir Gregory Nonsense, His News from No Place. Sr. Gregory Nonsense, suas notícias de lugar nenhum. Conforme Malcolm, há traços da influência do Nonsense de Taylor em outros poemas Nonsense, como poemas de James Smith, em 1658, que continham notas de rodapé falsas, continuando a tradição de autoparódia acadêmica, o poema de Sanford, trazendo autoparódia acadêmica e relembrando a paródia de Marlowe, trazida por Taylor, e sua obsessão gastronômica com frutos do mar, típica da poesia Nonsense na tradição de Hoskins Taylor. James Smith escrevia poesia Nonsense em clubes literários de Londres na década de 1630. Era membro da Order of the Fancy, cuja prática era beber excessivamente e falar nonsense. Os membros da Inns of Court frequentavam esses grupos, similares aos grupos de sábios na Mitre Tavern, que é o título do primeiro poema Nonsense de Hoskins. Essas rotinas de autoparódia da poesia Nonsense são produtos característicos de instituições conscientes de si mesmas, fechadas, como clubes, monastérios e universidades. A poesia Nonsense de Taylor era famosa já tendo se tornado uma instituição pública, com sua poesia Nonsense, seus panfletos e suas viagens, que tinham uma natureza de truque ou mesmo de viagens de aposta em comédias da era elizabetana. Taylor tentou remar de Londres a Queensborough em um barco de papel pardo com remos feitos de peixe salgado seco. Os relatos da viagem de Taylor traziam descrições da vida cotidiana na Inglaterra. Durante a Guerra Civil, Taylor foi acusado de ser um royalist e de papismo. Em 1643, Taylor nega-se a pagar o imposto parlamentar e foge para Oxford, onde permanece até 1646. Em 1649, é preso por espionagem. O terceiro poeta Nonsense inglês foi o Richard Corbett, bispo, sábio, que publicou poemas imitando o estilo de Taylor e suas imagens características, como os frutos do mar. Em fevereiro de 1654, 2 meses após a morte de Taylor, é publicado póstumamente o poema mais conhecido de Taylor, sob o título The Essence, Quintessence, Incense, Innocence, License and Magnificence of Nonsense Upon Sense, or Sense Upon Nonsense. Publicação póstuma de 20 páginas de poesia Nonsense. Primeiro foi publicado sob o nome Nonsense Upon Sense. Depois foi republicado em 1652 sob o título Nonsense Upon Sense or Sense Upon Nonsense. Choose you either or neither. 3 anos após a morte de Taylor, uma última versão da coletânea de versos é publicada, sob o título Essence of Nonsense Upon Sense. De acordo com Malcolm, Taylor, 150 anos depois de sua morte, teve uma participação indireta no desenvolvimento da poesia Nonsense que encontraria seus melhores ícones nas obras de Edward Lear e de Lewis Carroll. É importante considerarmos as condições estilísticas da poesia Nonsense inglesa no século XVII que levaram às produções Nonsense. O discurso que John Hoskins dera em sua universidade pertencia ao gênero Fustian, semelhante ao bombast e ao nonsense. O gênero Fustian faz parte do contexto originário do Nonsense. Nonsense e Fustian eram gêneros cujos nomes eram usados de modo intercambiável no século XVII. Apesar de Fustian ter um sentido, ainda que obscuro, segundo Malcolm, para o leitor moderno, a associação entre Nonsense e Fustian é importante.
Nesse período, a escrita nonsense era considerada primariamente um exercício estilístico paródico. Escrever nonsense não era expressar a estranheza do pensamento inconsciente, mas se envolver em um jogo estilístico altamente consciente. O fenômeno que terminou por receber o nome prosa fustian, pomposa, já acontecia desde o século XVI, pois grande quantidade de vocabulário estava sendo retirado do latim diretamente ou por meio do francês e sendo colocado na língua inglesa. Esse novo registro, mais ornamentado e elevado, poderia sofrer uso indevido de pelo menos duas formas: na excessiva áurea linguagem do futuro cortesão e na linguagem deliberadamente obscura do futuro acadêmico, sendo ambas carregadas de terminologia latina. Essas tendências misturaram-se em uma única falha estilística: o uso de palavras emprestadas, consideradas desnecessárias ou excessivamente pretensiosas. Esses termos soavam estranhos no século XVI, pois muitas dessas palavras tinham acabado de entrar para a língua inglesa. Na década de 1598, a prosa inglesa estava passando por uma intensificação de autoconsciência estilística, uma influência da prosa eufuística de John Lyly, marcada por uma sucessão e sobreposição sem fim de procedimentos estilísticos, tais como aliteração, orações que ecoam e se equilibram, dicção bela e elevada, prosa áurea, borrando levemente a linha entre a conquista extravagante e a autoparódia do bobo culto. A essência do Fustian, seja ele erudito ou acadêmico, era a paródia da linguagem dos intelectuais, em vez da linguagem dos cortesãos. O efeito do Fustian não depende de procedimentos como a aliteração, mas na absoluta densidade de termos emprestados e desnecessários. Foram os rituais dos lugares de aprendizado, as Inns of Court e as universidades que o fizeram crescer em popularidade. O declínio do gênero se deu pelo fato de que, no século XVI, o vocabulário latino ainda soava acadêmico ou muito novo, mas ao longo dos próximos 100 anos, boa parte foi absorvida e incorporada, fazendo com que conseguir o mesmo efeito de absoluta densidade e estranheza não fosse mais possível. O Oxford English Dictionary revela o desenvolvimento do termo fustian e do termo bombast, além dos seus usos. As metáforas criadas a partir de tecidos ou panos, como o tafetá, o tecido sofisticado feito a partir da seda, se misturaram. Bombast era um tipo de tecido de algodão em rama áspero que era usado por alfaiates para enchimento. A aplicação natural e metafórica dessa palavra, em termos poéticos e oratórios, era de que qualquer coisa que fosse preenchida com redundâncias ou ensoberbecido para impressionar, levando à extravagância retórica, à grandiosidade excessiva, ao invés da obscuridade pretensiosa. O fustian era um substituto elegante para pessoas da classe média. Era um tipo de tecido feito de algodão ou de uma mistura lã e linho, tão sedosa em sua aparência que poderia ser usada no lugar do veludo. O uso metafórico expandiu esse uso para coisas falsas e pretensiosas, que pareciam ser mais valiosas e exóticas do que realmente eram. Também era usado como metáfora linguística para trabalho popular, dispositivo que representasse o mundo social e moral por meio das diferenças em tecidos e vestimentas. Os tecidos brilhantes, como o tafetá, eram relacionados ao discurso elevado, poético e cortês. O tecido ultramacio era relacionado à hipérbole, na qual a metáfora, assim como o bombast, trabalhava com as qualidades táteis e tridimensionais, não apenas visuais. O tafetá, a variedade acolchoada do tecido, era tecido com tiras salientes e parecia alterar sua cor de acordo com o ângulo segundo o qual se observava ou segundo a maneira pela qual se escovava o material. A mistura de cores poderia ser associada na metáfora a uma mistura de diferentes significados, mas o fustian era o tecido mais barato. Com o tempo, todos os termos misturaram-se e viraram um só. Conforme Malcolm, os principais fatores linguísticos envolvidos nesse processo foram a sobreposição entre bombast e fustian em seus usos de terminologia latina, a confluência das metáforas baseadas em tecidos, o uso casual da palavra fustian na expressão fustian films, a convergência entre bombast e fustian explicada em termos de desenvolvimento literário, a apropriação de elementos de estilo de Marlowe pelo poeta satírico Marston, que é o centro estilístico do nonsense inglês do século XVI, o desenvolvimento da poesia nonsense de Taylor, que seria impossível se não tivesse sido precedida pela poesia de Marlowe e Marston. A poesia de Taylor demonstra algo além de uma questão simples, como a dos modelos que Taylor parodiava. A combinação de Marston e Marlowe tornou possível a desestabilização radical da dicção poética e da instabilidade resultante. E o nonsense de Taylor provou-se tanto uma paródia quanto uma expressão mais radical ainda.
O estilo declamatório de Marlowe era altamente retórico, mas diferente da retórica praticada pelos autores ingleses da tragédia. Ele usava o verso branco, descartando não só as travas dos dísticos que rimam, mas também deixava de lado os dispositivos retóricos de modelos fechados que essas travas haviam encorajado, tais como procedimentos de alteração e simetria verbal em termos do verso e do dístico. Malcolm menciona uma análise moderna do grandioso estilo de Marlowe, feita por Alvin Kernan, que descreve o estilo de Marlowe como marcado por 7 características: o ritmo contínuo de seu verso, o uso consistente do particípio presente no lugar dos adjetivos, shining, radiante em vez de bright, iluminado, rising, crescente ao invés de high, alto, o que expressa uma mente sempre em movimento e sempre aspirando, uso frequente de palavras que remetem ao crescimento como subir, montar ou escalar, persistência da figura retórica da hipérbole, transmitindo um constante empenho por uma condição além de qualquer outra vista no mundo, parataxe ou união de orações e frases por e, para criar uma sensação de fluxo contínuo infinito, de estar constantemente alcançando algo, o uso de sufixos privados em palavras que estabelecem limites, como insaciável e interminável, uso frequente de nomes populares que zumbem nos ouvidos e de localidades geográficas exóticas para realizar a percebida amplitude e riqueza do mundo. No caso do nonsense de Marlowe, o movimento é contínuo e sempre ascendente. No caso do nonsense de Taylor, o movimento é contínuo com versos cômicos irregulares que fragmentam o sentido. Versos brancos, a dicção de Marlowe, os efeitos rítmicos indísticos, os adjetivos em particípio presente, termos exóticos, lugares de nomes ressoantes e vocativo declamatório. O nonsense de Taylor, baseado no estilo de Marlowe, segundo Malcolm, fica evidente no poema intitulado Sir Gregory Nonsense, His News from No Place, cuja estrutura sintática em versos imitava a dicção de Marlowe, seus adjetivos em particípio presente e a hipérbole. Uma das técnicas mais importantes desse tipo de poesia nonsense é tratar a hipérbole do mesmo jeito que ela trata o discurso comum. Outra característica do nonsense de Marlowe, adotada por Taylor, é a referência a grandes números. Conforme Malcolm, o potencial cômico desse tipo de teoria só poderia ser explorado depois que sofresse mais uma transformação não paródica por meio do satirista John Marston. Os dois conjuntos de sátiras de Marston, de 1598, modulados a partir das sátiras de Pércio Flaco e Juvenal, estão embebidos no estilo de Marlowe, de verso declamatório, em exclamações, em questões retóricas, construções vocativas com nomes clássicos, aumentando a densidade linguística do verso, amontoando adjetivos e substantivos, engrossando a dicção por meio da mistura de termos desnecessários como circunferência, que transmitiam um sentido de intensidade intelectual. Havia também o sentido de grande repugnância, com vocabulário que inclui as palavras secreções viscosas, estrume, lamacento, fedorento, fétido, pegajoso, pútrido, misturadas com a dicção latina e os nomes clássicos, formando um registro linguístico diferenciado, que não apenas se referia a coisas nojentas, mas também descrevia materialmente as condições de vício da Inglaterra do século XVI, com seus afrodisíacos, sua dicção clássica e áurea, localidades da mitologia clássica e cenas de vício. Com isso, Marston trouxe a declamação de Marlowe da Pérsia e Síria para as ruas e os esgotos da Inglaterra elisabetana. Essa mistura estilística, afirma Malcolm, era improvável, instável e potencialmente explosiva, pois violava deliberadamente todos os cânones de gosto que diferenciavam a alta da baixa dicção. Esse estilo era sustentado pela intensidade da sátira e pelo seu potencial cômico. Johnson, de acordo com Malcolm, ridicularizou Marston em uma de suas obras, de 1601, em que uma purgação é administrada a um personagem que cospe palavras fustian. Na virada do século, revela Malcolm, os ingredientes estilísticos já tinham se misturado. O bombast de Marlowe estava mesclado ao vernáculo deliberadamente rude, com o fustian dos termos desnecessários de Marston, e a mistura resultante já estava sendo submetida a esquemas paródicos absurdos. As potencialidades cômicas de um estilo elevado consistente, misturado ao efeito da repentina aparição do lugar comum em meio a um estilo mais elevado e a incongruência sistemática, formam um contraste contínuo entre alto e baixo nível, como percebido nas duas formas do burlesco, o falso heróico e a farsa. Em consonância com Malcolm, essas potencialidades apontam para o começo do nonsense inglês no século XVII, um estilo com incongruidades embutidas de vários tipos, constantemente empregando seus efeitos em nível local.
Ao explorar esses elementos parodicamente, a poesia nonsense poderia produzir uma mistura caleidoscópica de efeitos cômicos, cuja força estaria em seu caráter exuberante multifacetado, em sua habilidade de fazer uso de fragmentos de outros gêneros ao mesmo tempo, e tendo como sua fraqueza aparente a tendência inerente à fragmentação, que impossibilitaria a produção de poesia em larga escala. Outra influência sofrida por Taylor e percebida em sua poesia nonsense é a de Thomas Nash, idolatrado por Taylor, que o tinha como modelo ao compor sua prosa satírica e cômica. Nash contribuíra com a ridicularização do Fustian por meio de um método de metáforas que expandia as fronteiras do grotesco cômico. Nash desenvolveu o mock encomium, que usava todos os recursos retóricos para acumular argumentos a favor de algo absurdo e inadequado, até o ponto em que ele próprio passou a conter uma mistura caleidoscópica de estilos altos e baixos, sobrepujados em comunhão com a energia linguística quase maníaca. O estilo nonsense de Taylor e de seus imitadores é posicionado no interior de um contexto literário específico, um posicionamento de forças estilísticas que se encontraram na última década do século XVI, primeira década do século XVII, e contribuíram para a formação de Taylor como poeta, leitor voraz, frequentador do teatro, dotado de memória excelente. Taylor absorveu Shakespeare, Marlowe, Marston, Dekker, Middleton, Johnson, e esse conjunto gerou o puro nonsense de Taylor, um gondoleiro do Tamisa, não um cortesão sofisticado, provando que o nonsense é um fenômeno altamente literário, intimamente ligado à cultura literária que parodiava e celebrava. O gênero morreu na segunda metade do século XVII. Taylor faleceu em 1653, e a poesia nonsense foi mantida por antologias cômicas ou drôleries que começaram na Inglaterra de Cromwell, quando o mercado editorial sofreu um impulso depois do período da Restauração. A história editorial do gênero revela que compiladores do período da Restauração de antologias cômicas esquadrinharam todos os manuscritos disponíveis como material cômico que atendesse a uma demanda pública insaciável. De acordo com Malcolm, a poesia nonsense era desconhecida dos leitores do inglês, quando Hoskins escreveu sobre Coleridge, em 1611. Esse tipo de nonsense estava ausente da literatura clássica. Vários gêneros de nonsense ou quase nonsense existiram na Alemanha, França, Itália e Espanha, na Idade Média e na Renascença. Malcolm afirma que uma história completa do nonsense europeu do século XVI ao XIX ainda não foi escrita, sendo obscura. Seu padrão geral é uma sucessão de estilos e gêneros complexos sobrepostos que se desenvolveram por meio da invenção, transmissão e influência de poetas e gêneros vizinhos, assim como vivenciado por outras formas literárias. A poesia nonsense é um fenômeno essencialmente literário, sendo dotado de uma natureza paródica de íntima relação com o mundo literário. A poesia nonsense mais antiga conhecida é o Minnesinger alemão, de Reimer Delart, poeta falecido em 1210. Seu poema lista uma série de reversões bizarras da ordem natural por meio do tradicional dispositivo retórico-poético da impossibilia, referindo-se à inversão da realidade, ao mundo de ponta-cabeça, ao puro absurdo, à extensa invenção, sem propósito retórico de fazer sentido, sendo um exemplo de nonsense. No século XIII, muitos poetas escreveram excertos similares, estabelecendo um gênero com suas próprias convenções e sua própria forma. Um dos poemas tem como pretexto geral uma tall story, mas nesse poema o nonsense basta, como um gênero livre e não mais limitado a um dispositivo retórico e um poema de amor. O gênero medieval alemão, segundo Malcolm, intitulado Lie Poetry, era baseado na seguinte ideia: uma história de um mentiroso que se gaba ou se pavoneia, como um poema alemão em latim do século X ou XI, intitulado Modus Florum, em que um rei oferecia a mão de sua filha em casamento para quem conseguisse contar a melhor mentira. O poema traz a história mentirosa do homem que ganhou, que envolve matar uma lebre, cortar seu abdômen e encontrar em seu interior grandes quantidades de mel e uma carta real. É bizarro, mas ainda não é nonsense, e a relação entre esse poema e o gênero de lie poetry é apenas tangencial. A ideia geral da tall story foi absorvida pela lie poetry, em sua forma, mas seu conteúdo veio da adaptação de uma variedade de outros dispositivos literários, incluindo diversos tipos de impossibilia, como a inversão dos papéis dos animais, galinhas capturando falcões, a antropomorfização de objetos inanimados, pedras de moinho voadoras e a performance de atividades humanas complexas por animais, tecelagem ou construção.
Nesses poemas, afirma Malcolm, os animais eram representados tocando instrumentos musicais, sugerindo uma conexão com os escritos satíricos eclesiásticos, nos quais a música gospel era executada por animais, ou em batalhas e competições entre diversos animais e objetos inanimados, que reflete a influência de uma tradição burlesca e falsamente heróica que se originou do pseudo-homérico. Batrachomiomáquia, a Batalha dos Sapos e Ratos. O roman de Renard era outro procedimento literário que envolvia usar animais como substitutos cômicos para os heróis dos épicos e dos romances. Nisso há, segundo Malcolm, uma função paródico-literária particular, a burlesca, que cresceu nos poemas nonsense alemães. Essa relação paródica pode ser encontrada também nas beast poetry populares na Idade Média, as fábulas. O ápice do gênero da light poetry deu-se no século XIV, de acordo com Malcolm, com a Quail Story, um refrão que soma perdizes em um saco. É um provérbio a respeito de caçadores que contam mentiras inseridas em outra narrativa sobre uma jarra de vinagre que disputa contra o rei de Ninderta na terra de Numen, cujo reino se encontra depois da segunda-feira, refletindo narrativas de heróis épicos da corte. Nessa narrativa, ocorria a grande luta entre um porco-espinho e uma minhoca voadora, batalha essa decidida por uma pedra de moinho que nada. Esse poema é incomum, mas ainda tem uma estrutura narrativa unificada. A maioria das light poetry são pouco mais do que fios de impossibilia. A poesia nonsense alemã influenciou a inglesa e a francesa. No caso inglês, há alguns poemas nonsense que sobreviveram na Idade Média, em especial do século XV, que se assemelham a light poetry em termos de suas batalhas protagonizadas por animais, das descrições breves e caóticas de animais e objetos lutando e tocando instrumentos, da breve introdução que logo se dirige a uma massa densa de impossibilia animal cômica. A ideia básica mantida nas duas tendências, alemã e inglesa, de listar impossibilia animal e natural, misturando de forma caótica e densa diferentes tipos de impossibilia. Outro tipo de impossibilia era a subcategoria de adinata, em que pessoas incapazes agem como se tivessem completa ou extraordinária posse de suas faculdades, como quando aqueles que mancam também dançam e capturam lebres, os mudos cantam, os pelados colocam coisas em seus bolsos. O único outro gênero da literatura inglesa medieval que cultivava a impossibilia por si era o gênero da falsa receita culinária ou falsa receita médica. No século XVII, a poesia nonsense inglesa era em parte o resultado de uma transmissão sinuosa em que o nonsense literário havia viajado em retransmissões da Alemanha para a França e para a Itália. Segundo Malcolm, na França, a mais antiga poesia nonsense foi encontrada no norte do país, na segunda metade do século XIII, e era chamada de Fatrazis, La Fatrazis derrière, de Philippe de Rémy. Esse jogo literário parodiava a poesia gnômica ou a poesia de corte excessivamente elaborada. Sua característica marcante é a ausência de unidade estrutural na narrativa e sua impossibilia é menos visual e física e não é tão densamente acumulada. A semelhança básica e inescapável, segundo Malcolm, é a ideia de juntar cadeias de impossibilia, não pelo seu propósito retórico tradicional, mas pelo efeito cômico do absurdo. De acordo com Malcolm, Zumthor realiza uma distinção entre a poesia do nonsense relativo, em que cada verso faz sentido e apenas sua justaposição constitui nonsense, e a poesia do nonsense absoluto, em que a transgressão do sentido ocorre nas menores unidades da poesia. As Fatrazis seriam um nonsense absoluto, enquanto a Resverie seria o nonsense relativo.